tarde pra você. Que bom, viu? Poder entrar na sua casa agora, a partir de agora, ao vivo. Muita informação com a gente aqui no Bora Pernambuco. Oi, Eduardo, boa tarde pra você. Boa tarde, Eliane Nóbrega. Muito boa tarde você que está em casa. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está ao vivo agora no canal 4.1 da TV Tribuna e também nos 107,9 da Tribuna FM. Estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook TV Tribuna PE. Vai lá, comenta que a gente vai ver o que você está falando lá e tocar o programa. Programa que começa hoje, Eliane Nóbrega, com notícia muito, mas muito pesada. Pesada, notícia quente, a gente já vai por isso, a gente já vai direto, ao vivo, lá para Olinda, porque o nosso repórter Jedson Pontes, ele vai trazer detalhes de um caso muito chocante. É uma notícia que eu imagino que você também, a gente não gosta de dar, mas aconteceu. Já está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, pela polícia. É um caso de violência contra uma criança de apenas 7 anos de idade, Eduardo. Pois é, atenção você que está em casa, é um caso exclusivo que vamos mostrar agora. Jetson tem que ligar isso aí e entrar na hora, gente, do jeito que ele tiver. Uma criança de 7 anos foi espancada e estamos averiguando a informação agora se ela foi também torturada pelo próprio pai e pela madrasta em Olinda. Essas são imagens, a gente não pode mostrar a criança, obviamente. Essas são algumas imagens de como essa criança ficou. Essa imagem está muito pior agora, porque isso foi na hora que o menino, que foi espancado e talvez torturado, vamos confirmar essa informação agora. Isso foi na hora que ele chegou no Conselho Tutelar. Olha só, ele tem marcas vermelhas e arranhões pelo corpo todo, mas a informação, Eliane, é que ele foi espancado, foi esmurrado, foi pontapé, foi puxão de cabelo, tudo pelo próprio pai e pela madrasta. Cadê Jetson? Tá por aí já, não? E uma informação também, Eduardo, que chegou pra gente, a gente vai confirmar agora, é que esse caso foi parar na polícia graças à denúncia da avó. Ela mesma procurou a polícia e a gente vai conversar, entender todos os detalhes desse caso bárbaro, exclusivo agora com o Jedson Pontes. Jedson, é com você, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde. Você está aonde, com quem? Fala aí com a gente. Boa tarde, viu, Eliane, Eduardo? Eu estou no Conselho Tutelar aqui de Olinda, que fica no bairro de Peixinhos, conversando com o conselheiro, né, que recebeu essa denúncia. Ele vai falar com a gente agora, daqui a pouco, na verdade, porque aqui também se encontra a avó dessa criança, a avó por parte de mãe. Ela vai contar um pouco o que é que aconteceu. A gente não vai identificar, tá? Por isso que vocês vão ver aí a imagem baixando um pouco, sendo embaçada, porque a gente não vai identificar. Amiga, boa tarde para a senhora. O que é que aconteceu? A senhora trouxe o seu neto, fez essa denúncia. O que é que a senhora já tem para nos informar? Sim, ontem, quando eu cheguei da minha faxina, aí minha família ligou para mim, dizendo que meu neto estava lá na casa da minha família, chorando, descalço, todo marcado, né? E que eu fosse logo buscar ele, ele gritando pelo telefone: vovó, venha me socorrer, que eu não quero morar com meu pai mais. O que é que aconteceu? Que ele pulou da janela, o pai já vinha maltratando ele há muito tempo, né? E trancou ele no quarto, sem água e sem beber, ou sem beber e sem comida, né? Para que a gente entenda, ele morava com o pai e com uma madrasta. Sim. Então, o pai teria agredido ele e ele pulou dessa janela. Era uma janela alta? É sim, é o segundo andar. É primeiro andar. Se machucou, né? Porque nas imagens que a gente tem essas imagens, né, dele machucadinho. E aí, qual foi a justificativa? Porque a madrasta mentia para o pai, dizendo que ele fazia coisa que ele não estava fazendo. E ela pegava no pescoço dele, com aquelas unhas dela, né? E para você ver que está a marca aqui no pescoço dele, né? E o pai dava de fio, como ele falou. Ele dava de fio, dava de colher de pau, paulada, um pedaço de pau também, dava nele, nas costas aqui, até porque que eu socorri ele ontem, estava todo dolorido nas costas. A própria criança contou isso para a senhora? Ele mesmo contou. E essas agressões eram recorrentes? Ele, não sei, que eu não morava com ele, acho que com certeza, né, que era. Porque quando eu ia levar uma feirinha para ele, ela me barrava. Ela me barrava, eu e meu esposo. Que eu, como não falo com ela, eu ficava cá na esquina e ele perguntava: cadê Guilherme? E ela falou também
que ele vinha sofrendo, no caso, essas agressões. E a senhora sabe onde é que está a mãe dessa criança? No caso, seria a sua filha, né? É, minha filha está na casa dela, né? Fazendo as coisas dela. A Então, criança vive com o pai. só com o pai e a madrasta. Faz 1 ano e pouco já. Entendeu? A senhora E ela levou que esse caso para a polícia, veio procurar também o Conselho Tutelar. Justamente. Certo, vamos conversar aqui rapidamente, viu, Eduardo? A senhora pode ficar aqui, que daqui a pouco a gente pode conversar melhor com o conselheiro tutelar que está acompanhando, vocês que receberam essa denúncia. Conta pra gente qual é o procedimento, o que é que vocês já puderam apurar aí a respeito dessa situação. Boa tarde a todos. É isso, o que a gente visualiza na questão de várias marcas no corpo dessa criança, isso não vem acontecendo de pouco tempo. Isso já faz bastante tempo que vem acontecendo, porque tem várias cicatrizes que já está sarando, mas você vê marca em toda a parte do corpo. Então, o procedimento policial já foi feito. A nossa preocupação agora é que o pai não venha tentar pegar essa criança, porque, infelizmente, não teve o flagrante, aí ele não vai ser preso, não vai ser autuado em flagrante, então a gente vai dar essa garantia para a criança estar bem, protegido, junto com essa avó. O que é que essa criança fala? Como é que ele conta sobre essas agressões? Amigo, você, quando ouve ele falar, ele vinha sofrendo tortura. Ele tem dificuldade de andar. Ele vinha passando fome. O pai deixava ele trancado, sem alimentação. Ele era espancado de toda maneira que você imaginar. Com fio, de unha, esganamento, de tudo. Então ele não resistiu mais. No dia de ontem, ele pulou da janela e foi pedir ajuda. Vocês chegaram a visitar esse local. Essa janela é uma janela alta, ela falou que era um primeiro andar, né? Então essa criança estava nesse quarto, sem alimento, sem água, tentou fugir, se machucou. Foi isso? Para que a gente entenda de fato o que é que aconteceu? Isso, foi o que ele relatou para a avó. A nossa preocupação é com o bem-estar dele, é buscar atendimento médico, é buscar esses cuidados para que ele não volte para esse ambiente. Mas a questão desse levantamento está sendo todo feito pela Polícia Civil. Certo, um caso que então já foi encaminhado para a Polícia Civil. E o que é que essa família aponta de justificativa? Vocês conseguiram apurar alguma coisa em relação a isso? Por que é que essa criança estava sendo tão maltratada? Na verdade, ele se encontra agora junto com a companheira dele na delegacia. E não tem clima da gente conversar com ele, porque como é a critério da polícia de fazer esse levantamento, a gente está focando na criança, no bem-estar dele, e a polícia vai fazer o máximo possível para pedir a prisão deles. Para que vocês que estão em casa entendam, é uma criança de 7 anos, não é isso? 7 anos que vinha sofrendo agressões, aí de acordo com a família, por parte do pai e também da madrasta. Essa criança terminou fugindo, pulando de uma janela. Eu vou pedir para que a avó fique de costas aqui para voltar a conversar com a gente não vai identificar. Só explica para a gente o que é que vocês pedem, o que é que vocês querem que aconteça, na verdade, após essa situação, após a senhora descobrir, chegar na casa e ver a situação do seu neto. O que é que vocês pedem a partir de agora? Eu quero justiça, né? Que a justiça faça ele ficar preso. Ele e ela, que todos dois nos servem. É o que muita gente vem questionando, o pessoal passando aqui para mim, pelo ponto, né, a produção comentando, que as pessoas estão querendo entender o que é que justifica. A gente sabe que não justifica, né? Mas o que é que essa família disse para você? O que é que o pai dessa criança, a madrasta dessa criança justifica? Por que é que a criança estava nesse quarto, sem alimento, estava sofrendo? Ele, não tem como ele falar, porque eu ainda não me encontrei com eles, nem quero. E outra também, ele não deixava eu entrar. No portão mesmo, ela e ele dizia que eu não estava em casa. A senhora era impedida, então, de entrar na casa? Foi, justamente, só através de justiça. E a sua filha tinha acesso a ele? No Também caso, a sua filha é a não. mãe dele, né? Também não, porque uma confusão entre eles dois, sabe? Tem uma... Ele tem a guarda da criança? Não. A minha filha só fez entregar ele, porque uma arenga que teve aí eles dois que... Aí, pronto, eu disse, então, quer dizer, eu não tenho nada a ver, eu posso ver meu neto? Também não. Uma feira que eu ia levar, ele também não queria, nem ele, nem a mulher. Então, no caso, a sua filha e o pai da criança decidiram que o pai ia ficar com essa criança. Sim. Mas a senhora era impedida de visitar a criança. De visitar, justamente. A maioria da minha família Rosinha não tem nada a ver, não. De ir, tá,
Não. Então a senhora não sabe o porquê essa criança era agredida. Na verdade, o que é que eles dizem? A senhora não teve nenhum tipo de acesso a essa informação. Não, deles não, né? Agora que eu soube do meu neto. Meu neto explica tudinho. Agora, a senhora como avó, ouvindo esses relatos aí do seu neto, estava no quarto, estava sem alimento, o que é que a senhora sente? Como é que a senhora recebe essas informações? Através dele, né? Ele falando tudinho, eu me sinto muito mal. Muito mal mesmo através dele. Ele falando, eu não me aguento mais. Eu escutando ele falando. Isso já tinha acontecido anteriormente? A senhora tem noção desse fato, de ter acontecido Com antes? certeza. Vinha acontecendo e ele não falava com medo dela, porque ela pegava o braço dele assim. Quando ele olhava para mim, uma vez que eu vi ele na rua, eu e meu esposo vi ele na rua, aí quando ele me viu, tudo bom, vovó? Aí ele também nem que disse que sim, nem disse que não. Olhou para a cara dela assim e ela apertou. Eu vi ela apertando o braço dele. A senhora já sentiu algo estranho Já aí? senti. Aí eu disse, o que foi, Guilherme? Ele baixou a cabeça. E, no caso, agora, sabendo dessa informação, a senhora chegou lá, viu essa situação, procurou o Conselho Tutelar e pede agora justiça, é isso? Justiça. E eu quero ficar com a guarda dele, que eu confio em meu Deus. Eu creio. A sua filha também quer cuidar desse menino? Não. Ela não. Eu quero ele para mim, se eu puder. Eu quero para mim. Eu tomo conta do meu neto. Eu quero ele para mim. Até onde Jesus queira. Me levar, aí... A senhora chegou a socorrer, né, ele ontem. Ele terminou pulando aí dessa janela. Como é que está a situaçãozinha dele? Ele ainda está sentindo umas dorzinhas nas costas, devido das porradas que ele levou, né? E o pé dele ainda está doendo. Mas como eu saí daqui, eu vou levar ele na UPA da pé 15 ali. Que eu estou até com um papel para levar. Para ver se teve alguma fratura, né? Eduardo, no estúdio, tem uma pergunta aqui pra gente. Eduardo, estamos ouvindo. Jetson, pergunta para essa avó aí. A gente está tentando aqui, está todo mundo no estúdio tentando entender essa história. Pelo que eu entendi, o pai não tem a guarda, mas levou o filho para casa junto com a madrasta. E por que essa mãe não foi atrás da polícia, não foi atrás da justiça? Por que ela não denunciou? Essa mãe, ela trabalha com o quê? Essa mãe, ela faz o quê? Por que ela não estava com o menino? E se o Conselho Tutelar viu que algumas dessas lesões são antigas, a mãe não sabia que isso estava acontecendo, não? Pergunta aí, avó, por favor. Vou repassar essa pergunta, sim, para a avó da criança. Amiga, Eduardo pergunta no estúdio a respeito dessa relação, né, da mãe com o pai. O que é que aconteceu, na verdade, que essa criança estava sempre com o pai? A mãe não procurou a guarda ou não procurou a justiça para conseguir a guarda da criança? Não procurou não. A mãe sempre deixava com ele. Porque ele dizia que eu vou ficar com meu filho e você não tem direito de chegar perto dele. Porque é um azarengo os dois. Ela bebia, também não tinha condições de ficar com ele, né? Para falar a verdade. Ela trabalha? Ela trabalha assim, negócio de... Como é que se diz? Banca de bicho. Entendeu? Ela trabalha, banca de bicho, essas coisas assim. Então, ela não teria condições de criar a criança. Justamente. Por isso deixou com o pai. Deixou com o pai. Também, assim, o pai dizia que ela não tem, tipo, de tomar conta dele. Aí sempre eu dizia, então é melhor ficar com o pai, tudo. Porque ele era, no começo era assim, né? É filho único dela? Primeiro filho dela. E aí, nesse tempo, não notou nada? Não notou nada estranho, tanto no comportamento? Nem tanto do pai, nem da madrasta. Qual a idade da sua filha? A da minha filha é 24. 24 anos, não tinha condições de criar, por isso que deixou com o pai. Na verdade, vocês começaram a desconfiar de alguma coisa recentemente, é isso? Dele? Vocês notaram essas agressões recentemente? Sim. Antes não notava? Não. Qual Agora, esse comportamento que a senhora falou? Justamente. Que ele foi emagrecendo e ficando... Porque a cor dele não é essa. A cor dele não é essa. Mas então eu foi mudando, eu disse, meu Deus, eu acho que está acontecendo alguma coisa com o Guilherme. A senhora notou isso há quanto tempo, mais ou menos? Quanto tempo que a senhora notou essa mudança de comportamento da criança? Uns 4 meses para cá. Só agora resolveu fazer essa denúncia? Porque ele, né, conseguiu de fugir, porque como eu não podia estar na porta dele, né, eu ia, mas só que sempre me rejeitavam. Não, aqui não tá dormindo. Ele saiu com o pai, assim, né? E o pai também, outro me tirou, dizia que estava na casa da irmã, da avó, da outra avó.
Aí ficava desse jeito. Então eu não podia voltar com a minha feira de novo para minha casa. E voltava chorando. Porque faz o quê? Faz uns 6 meses por aí que eu não vejo o Guilherme. 6 a 5 meses, por aí assim. Como é que é essa criança? É calmo, é carinhoso? Ele só porque quer isso de menino, viradinho, mas também não precisava fazer isso não. Mas ele é calmo, muito inteligente. Ô, Jetson. Ele é muito inteligente. Tudo ele fala, endereço, nome do pai, nome da madrasta, tudo ele falou aqui. Não precisou nem de mim e nem do meu esposo falar nada, tá? Ela para dizer. Eduardo, tem mais alguma pergunta pra gente aí no estúdio, é isso? Ô, Jetson, a partir dessas respostas dela, vai ali para o conselheiro tutelar e pergunta se o conselheiro vai investigar também o abandono dessa criança por parte da mãe. Porque é o seguinte, a avó falou aí que não percebeu nenhuma mudança, depois percebeu há pouco tempo, depois do pouco tempo viraram 4 meses. E ela acaba de dizer que não vê o neto há 6 meses, então a coisa não está batendo. O que a gente conseguiu pescar até agora dessa história é um abandono de uma criança, tanto pela mãe quanto pelo pai. E só quem sofre é a criança. A criança está espancada, a criança está desnutrida e, coitado, uma criança de 7 anos ter o instinto de sobrevivência de pular de um primeiro andar para se salvar, a polícia tem que entrar nesse caso de alguma forma. Pergunta aí ao Conselho Tutelar qual vai ser o papel do Conselho Tutelar com relação também à mãe, com relação a tudo, na verdade. Por favor, Jetson. Vou repassar, assim, essa fala aqui para o pessoal do Conselho Tutelar. É uma fala muito forte, né? A fala da avó dessa criança, esses detalhes que ela passa para a gente. Mas quando a gente para prestar atenção nessa história, a gente vê que o menino estava com o pai. Mas, de alguma forma, a mãe não notou nada, pode ser responsabilizada. Como é que é o trabalho do Conselho? Entenda, quando não há uma guarda legal, né, procedida pela justiça, ambos os pais têm os mesmos direitos. Quando a mãe se viu na condição de não ter, né, como ficar com a criança, deixou a responsabilidade para o pai. Não há nada ilegal nisso. E como não tinha acesso, né, a avó já repetiu, não tinha acesso, a família materna ficou sem saber o que estava acontecendo com essa criança. Tomando conhecimento ontem, né, e aí dando todo esse procedimento. Eu sinceramente qualifico essa situação, né, dessa criança não como uma agressão física, um abuso físico, uma violência física, mas tortura mesmo. É pedaço de orelha arrancado, é marcas de unhas, né, por esganadura, tá certo? Apertava, a criança nos relatou de forma espontânea, né, que a madrasta, né, apertava os órgãos genitais dessa criança. Então, assim, usava de vários instrumentos, né, para bater nessa criança. Tanto que o conselheiro falou da dificuldade dessa criança de andar. Por quê? Porque os castigos eram no milho, de joelho, no arroz, no feijão. Então, isso... E assim, o que justificaria essa ação do pai ou da madrasta? Não há justificativa. Um crime foi cometido, o crime vai ser apurado pelo órgão competente, que é a Polícia Civil, e o Conselho cabe resguardar, como já foi falado pelo conselheiro, né, garantir que a criança se encontre agora, a partir de agora, bem, que tenha todos os direitos garantidos e todo o cuidado também. Então, no caso, essa família não conseguia ter acesso à criança há cerca de 4 meses. Sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha uma desculpa, conforme relatado pela avó, até mesmo quando o Conselho Tutelar apurou. Se a criança estava matriculada na escola, a criança mesmo diz que estava matriculada, mas que deixou de frequentar. E quando questionado por que deixou de frequentar, ele dizia: porque eu estava cheio de marcas e não queriam que a escola, né, os professores percebessem essas marcas. Uma criança de 7 anos que fala tudo isso de forma limpa. Muito inteligente, como a avó também relatou, de forma muito limpa, conta detalhes. Eduardo, tem mais uma pergunta aqui pra gente. Eduardo? Ô Jetson, eu sei que é difícil repassar a informação, porque a nossa entrevistada está sem o fone. Mas, sinceramente, eu não estou conseguindo entender se o conselho vai ou não investigar a mãe, porque deveria. Porque, veja bem, no direito existe o poder pátrio, que é o poder, o dever e o direito que os pais têm sobre as crianças. Só que não é só o direito, o poder pátrio, ele envolve deveres. Então, pelo que eu estou entendendo, não é só a mãe dizer assim, não, tá com o pai.
Se essa criança veio emagrecendo, se ela vem sendo torturada, se ela não estava indo para a escola, se a mãe, no caso a avó da criança, a mãe da mãe dele não estava conseguindo ver, então a mãe não estava nem indo ver a criança? Isso não é um abandono de incapaz? Pergunta aí, por favor, a eles, Jetson. Eduardo insiste, no caso, nessa fala da parte da mãe, para que a gente entenda, para que as pessoas que estão em casa também entendam como é que funciona esse processo na questão do direito, né? Se realmente esse fato dela não conseguir ver a criança, se ela não desconfiar, se ela não ter ao menos o interesse, não sei, de visitar essa criança, se isso também não vale uma investigação por essa parte da família. Conselheiro? Ele pode falar melhor sobre isso? Sim, sim. A mãe, primeiramente, a mãe precisa esboçar o interesse. Tá? Uma vez que a mãe se sentiu com falta de condição de criar e educar o seu filho e deixou sob a responsabilidade do pai, tá, aí ela já mostra que algum tipo de problema está acontecendo, tá? Seja financeiro, seja psicológico, a gente não sabe porque a gente não fez esse levantamento ainda. Tá? Mas aqui, enquanto Conselho Tutelar, a nossa parte está sendo muito bem feita, está sendo feita inclusive com maestria, com muita celeridade. A gente, inclusive, acredita muito no trabalho da Polícia Civil, que está fazendo esse levantamento, e a gente consegue qualificar, como a conselheira falou, a gente não qualifica como espancamento ou como agressão física, a gente qualifica como tortura. E quem comete tortura são psicopatas. Então, essas pessoas que fizeram isso, eu não consigo chamar de pai, eu não consigo chamar de madrasta. É a famosa maldrasta e o pior exemplo de pai. Eu, com certeza, eu espero que não. Tá? Mas pela nossa vivência, essa criança vai guardar as sequelas disso durante muito tempo e espero que, inclusive, os encaminhamentos que a gente vai dar para a sessão de psicologia, ele consiga se recuperar, inclusive consiga recuperar os movimentos dele que está debilitado por conta das agressões. Para que a gente entenda, que fique claro, né, como não existia uma guarda, um documento de fato, né, um documento oficial que passasse a guarda dessa criança para o pai. O simples fato da mãe dizer que não tem condições de criar e repassar, mesmo que verbalmente, essa guarda já isenta ela do que aconteceu ou de ter fiscalizado isso que aconteceu? Olha, do meu ponto de vista, isso precisa ser feito um levantamento um pouco mais apurado, tá? Mas uma vez que não existe guarda definida pela Justiça, a responsabilidade incumbe a ambos. Ela pode ser, inclusive, indiciada como coautora dessa situação, uma vez que ela jogou na casa do pai, posso colocar entre aspas, e não tomou mais conhecimento de como é que estava a situação. Então, ela ainda pode ser responsabilizada por isso. Deixando claro que é uma investigação que vai caber agora à Polícia Civil. Totalmente à Polícia Civil. Certo. A gente fala da mãe, mas também tem essa questão do pai e da madrasta, né? Que, como a senhora falou, uma fala bastante forte, era um maltrato, era agressão, sim, era tortura. É isso? Tortura mesmo. Porque você pegar uma criança e esganar, onde a criança tem marcas de unhas, você pegar, colocar a criança de joelho, um dia em feijão, no outro dia de arroz, no outro dia no caroço de milho, ao ponto de a criança prejudicar o andar da criança, né? Você pegar e esmagar o órgão genital da criança de 7 anos. Então, isso não é uma violência física, isso é tortura. Claro que é uma investigação que agora está com a Polícia Civil, sim, mas o que é que pode acontecer? Vocês representam pelo quê? Olha, a Polícia Civil, em relação ao crime cometido contra a criança, vai ser apurado, né, com pedido até de prisão, tá bom? Não teve, né, o flagrante, mas vai ser sim, né, conforme a gente já está apurando, vai ser feito esse pedido de prisão de ambos. E a Justiça, né, vai aí decidir. Por parte do Conselho Tutelar, estaremos encaminhando para o Ministério Público, né, para que também seja, né, acompanhado pelo órgão competente. Do Conselho Tutelar, como já foi falado, estaremos, né, dando os encaminhamentos, né, para o atendimento psicológico, o atendimento também pelo CRAS para atender a essa família agora, que a avó vai ficar com a responsabilidade, né, até o momento em que a Justiça diga definitivamente com quem vai ficar a responsabilidade. Então, assim, do Conselho Tutelar vai ter todo o amparo e todo o acompanhamento possível e necessário. Certo, muito obrigado, viu, por essa fala, por essa informação. A gente tem uma notícia urgente aí com a Eliane no estúdio. Daqui a pouco a gente volta nesse caso. Eliane. É isso mesmo, Jetson. Daqui a pouquinho a gente volta. Para você que está acompanhando o Bora Pernambuco, você viu aí imagem dividida. Essa imagem aí é ao vivo, através da câmera da CTTU. Nesse momento, imagem do viaduto Capitão Temudo, tá? Houve uma perseguição a um suspeito de furto. Pessoas populares conseguiram deter, a polícia já foi chamada, já chegou ao local. Então, você que passa nesse momento pelo viaduto
no sentido Agamenon Magalhães, uma das faixas, na verdade, a faixa de transição, né? Interditada, porque nesse momento a viatura está lá com o suspeito, ele disse que não furtou. Informação quente, que acontece agora, então você que vai passar por aí já sabe, se vê esse movimento, já sabe o que é. Vamos voltar ao vivo? Rapidinho ali, a primeira Sim. informação é que ele seria usuário de drogas e teria sido detido aí por populares e espancado. Aí, eu não sei, a gente vai estar apurando agora para ver quem passou essa informação de que ele teria assaltado, ou roubado alguma coisa. Esses populares, se estiverem aí, vão ter que ficar aí, inclusive, para registrar queixa, né? E aí vão dizer que ele assaltou, né? Os bombeiros estão aí, você vê que tem um carro vermelho, não é um carro da polícia, porque os bombeiros estão fazendo o atendimento. E isso não é um carro de resgate dos bombeiros. Muito provavelmente esse carro foi passando por aí, foi chamado pelo pessoal e acabou intervindo. Mas daqui a pouquinho deve ter polícia chegando por aí também. Né? Estamos em deslocamento com a equipe, daqui a pouquinho chegamos aí e vamos trazer essa informação completa para vocês, né, Eli? É isso mesmo. Vamos voltar agora para Olinda? Vamos lá. A gente volta agora para Olinda com o Jetson Pontes, que está desde o início da tarde acompanhando esse caso de uma criança de 7 anos espancada pelo pai e pela madrasta. É a informação que a gente tem, é exclusivo, muita gente comentando, inclusive nas redes sociais. E aí a gente volta agora ao vivo com ele. Ele está pronto? Jetson? A informação está com você, Jetson. Pois é, viu, Eliane? Essa avó, ela recebeu essa informação ontem. Essa criança, segundo ela, já falou aqui ao vivo com a gente no Bora Pernambuco, estava num quarto, sem água, sem alimento. Essa criança teria fugido, pulou de uma janela que fica no primeiro andar. E ela não tinha acesso a essa criança há cerca de 4 meses. Eu vinha conversando aqui com o pessoal do Conselho Tutelar, porque alguns casos como esse podem ser evitados, né? Por exemplo, eu não tenho acesso àquela criança, sou um parente de primeiro grau, há muito tempo, há 4 meses. Qual a orientação para que casos como esse não voltem a acontecer? É isso. Eles se prendem na questão até da lei de dizer, eu sou pai, eu tenho o direito de ficar com meu filho e se você estiver achando ruim, busque a justiça para reverter isso. Certo, a gente vai dar os encaminhamentos. Mas a questão dessa privacidade geral do acesso à alimentação que ele não queria receber, de deixar a avó pelo menos ver a criança se estava bem ou não, receber roupas, tem algo estranho, porque ele está privando 100%. Então, quem estiver passando por isso pode nos procurar e informar. A gente vai fazer essa visita e saber como a criança está, fazer as orientações cabíveis e, caso identificado, a gente vai tomar as providências. Se essa denúncia chegasse aqui com esse acontecimento, não das agressões, porque ela não tinha como saber dessa privação, a gente teria ido lá fazer essa visita e, com certeza, a criança não tinha passado por tudo isso. É sempre importante. Olinda, Recife, Jabotão, qualquer canto, se notar algum comportamento diferente na criança ou até uma privação dessa visita, é importante procurar o conselho. Isso, para a gente tentar evitar que esses casos venham crescendo, né? Porque a gente já viu casos de criança que estava acorrentada, crianças que vêm sofrendo espancamento diariamente. Para a população também, que tome conhecimento, liga para a gente, procura o Conselho Tutelar mais próximo e oficializa que tem crianças sofrendo diariamente e, nesse caso, poderia chegar até a criança perder a própria vida. A criança, inclusive, está chegando ali. Peraí, Onildo, antes de mostrar, eu queria só saber se a gente pode mostrar a perninha dele, está com alguns ferimentos. Veja, a avó disse que não tinha problema nenhum. Garantir na imagem dele mostrar as agressões, ela permitiu. Vamos perguntar aqui à avó. Amiga, fica de costas novamente, antes de mostrar. A gente pode mostrar aquela parte da perninha dele, né, que está com alguns ferimentos. Você autoriza? Sim, sim. Vamos mostrar aqui a perninha, viu, Onildo? Mostra aqui, ó, para quem está em casa ter uma noção. Ferida, né? Porque, segundo a avó, ele terminou pulando aqui do primeiro andar. Fica aqui, amiga, de costas. Isso aqui é a marca do milho ou a marca da queda? Porque a conselheira tutelar falou pra gente que ele ficava de castigo no milho, Justamente, né? Justamente. Ele falou que ficava de castigo com milho e arroz, misturado com feijão também, ele botava. Então, E as formigas mordendo ele querendo passar a mão e ela não deixava. Então, essas marcas que a gente consegue observar justamente desse processo de tortura. Justamente, O corpo marcado
No corpo também a gente não vai mostrar, porque a gente pode, para justamente não identificar a criança, né? Mas como a senhora está falando que tem mais até na orelha. Na orelha, nas costas, né? Tá tudo marcado. Na cabeça que ele pegou o pau, meteu na cabeça dele, tá até a cicatriz ali, né? E ele conversando com a senhora, falando isso para a senhora, como é que a senhora se sentiu? O que é que ele falou? Ele falou tudo que tinha que falar, né? Tudo. Eu fiquei chorando muito, né? Tava aguentando mais, puxei logo ele para a delegacia. A senhora ficou surpresa, assim, de alguma forma, do seu neto conseguir contar tudo isso, falar de forma bem clara tudo isso para a senhora? Fiquei sim. Surpresa que ele disse. Tudo explicadinho, ele disse. E o futuro, né, que a senhora quer para essa criança? A senhora já adiantou que quer ficar com a guarda dela, mas é todo um trabalho, como o conselho falou, né, um trabalho psicológico, um trabalho até nutricional, porque a criança está bem magrinha. O que é que a senhora espera para a criança nesse futuro? Vou cuidar dele agora, né? Dar comida boa a ele, né? Botar ele no colégio. Vou cuidar dele. De tudo que ele nunca teve, ele vai ter agora. Voltar para a escolinha, né, porque ele estava afastado. Sim. Ele ter essa vida de criança, na verdade. Ele estava no ônibus ontem comigo, fez, vovó, hoje eu estou tão feliz. Porque, oxe, vovó, o vento é gostoso. Que é o vento, né? Ele estava sentindo falta do vento, que lá não tem, dentro do quarto trancado. Tá certo. Bebeu água aqui só ontem, água que à vontade ele bebeu. Certo, obrigado. Fique aqui, continue aqui de costas para que não tenha nenhum problema com a imagem. A gente volta para o estúdio agora, porque daqui a pouco a gente vai tentar chegar lá na delegacia, onde o Conselho Tutelar falou que esses pais estão prestando depoimento. A gente volta para o estúdio e daqui a pouco a gente pode voltar. Eduardo, Eliane? Deixa a imagem do Jetson aí, porque aconteceu alguma coisa aí, Jetson? Você está olhando para o lado, teve algum problema aí, não? Tá tudo certo? Não, a gente está só com esse cuidado para que não vaze nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de informação. Porque é uma criança numa situação de vulnerabilidade, né, Eduardo? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Esse caso serve de alerta, né, para que as pessoas denunciem, mas a gente faz com todo um profissionalismo e cuidado. Nós estamos acompanhados aqui do Conselho Tutelar. Importante fazer essa denúncia. Número do Conselho Tutelar, o Disque 100 também, que é o número que as pessoas podem utilizar para fazer esse tipo de denúncia. Por isso que a gente fica com o olhar atento em tudo que acontece aqui, viu, Eduardo? Tá perfeito, Jetson, certíssimo. Dá parabéns ao pessoal do Conselho. Vai o seguinte, Jetson, vamos para a delegacia agora, onde esse caso está sendo registrado, e vamos agora perguntar à polícia o que é que vai acontecer ali. Tem que perguntar à polícia. Eu acho o seguinte, Eduardo, num caso como esse, não é só pai, só mãe, cadê a escola? A criança estava faltando aula. Em países desenvolvidos, eu vou dar os Estados Unidos como exemplo. Olhando para fora do Brasil. É porque a gente tem que olhar para países mais desenvolvidos, sim. Uma criança, se faltar aula um dia, sabe quem vai na porta? Eu sei porque eu tenho amigos que moram lá e passam por isso. Se faltar a criança um dia, a polícia vai lá. Ei, a criança não foi para a escola, o que foi que aconteceu? Não é assim, não. Sabe? Olha, é revoltante demais você ver um caso como esse, porque é nítida a tortura, né? Como a conselheira mesmo falou, não foi só uma agressão, é nítida a tortura. E aí todo mundo que é responsável tem que ser punido. Eu fico imaginando a criança comemorando, gente, o vento, né? Ai, que vento bom. Porque estava fora de casa, porque conseguiu fugir dessa situação, bebendo água, comemorando por isso, uma criança de 7 anos. Então é revoltante, a gente vai, claro, continuar acompanhando. E aí, Jetson, se ele estiver me ouvindo, inclusive, na próxima entrada ao vivo, também questionar com relação a isso. Me preocupa demais saber se essas pessoas que fizeram isso não vão acabar depois tendo acesso a essa criança. Eu não sei se essas pessoas moram perto. É uma coisa que a gente tem que levantar isso no ao vivo também, porque me preocupa demais a situação dela. E outra Acredito coisa, que não tem mais acesso não, porque está com o Conselho Tutelar. Vai haver perda de guarda aí, pedido à Justiça para perder a guarda, é o natural, pede-se o poder pátrio. Só que sabe o que eu estou vendo, Eliane? Tá óbvio, a tortura é a coisa principal dessa história. A tortura, uma criança de 7 anos torturada, para mim isso é crime hediondo. Então esse pai não, esse cara que gerou esse menino, porque isso não é pai, e essa madrasta, eles têm que ser presos. Vamos confirmar primeiro a prisão deles, se Deus quiser.
Agora, eu não vou deixar de repetir o que eu já falei aqui. Houve também negligência da mãe. E isso também tem que ser investigado. Não me passa pela cabeça um filho meu, eu passar um dia sem falar com ele. Um dia, eu estou falando de dia. Nós estamos falando de meses aí. A mãe deixou, pelo que a própria avó materna do menino falou, a mãe deixou o menino com o pai, não tenho condição de criar, mas tinha condição de beber. Então, para mim está nítido aí um abandono de incapaz. E se nesse tempo todo, se em meses em que o filho estava sofrendo tortura, preso num quarto, a mãe sequer procurou saber se o filho estava vivo, para mim, eu não entendo de lei não, para mim, esta mãe tem que ser responsabilizada também. Menino não é brinquedo não, para estar se colocando no mundo e deixando ao léu não. Existe responsabilidade. E eu acho que o conselho deve também brigar por essa responsabilização da mãe. Por quê? O que importa nesse caso ali é a criança. Quem tem que ser defendido é a criança. Não é defender vó, defender mãe, pai. Todo mundo aí pode ser culpado. A criança é que tem que ser salva. Então vamos ver se na delegacia o entendimento da polícia também vai ser esse. É preciso questionar, né? Exatamente. É preciso questionar. Então a gente vai continuar acompanhando agora na delegacia. Jetson está indo para lá. Vamos seguir, então, ao vivo, porque tem muita informação. Daqui a pouquinho a gente volta com esse caso. Muitas pessoas, inclusive, comentando aqui nas redes sociais. Agora a gente vai ao vivo com o Rafael, porque é outro caso envolvendo criança e o estado de saúde. É isso, estado de saúde em Pernambuco? É porque é o seguinte, a gente tem acompanhando há muito tempo o estado da saúde em Pernambuco. UPA lotada, UPinha lotada, posto de saúde, hospital, é Covid, é influenza, não tem atendimento, não tem médico suficiente, não é culpa dos médicos, não tem estrutura para poder os médicos trabalharem direito, enfim. A gente está acompanhando isso tudo. E aí eis que hoje surge um novo capítulo desse sofrimento do povo em busca de saúde aqui em Pernambuco. Uma mãe levou o filho para ser atendido na UPA de Nova Descoberta por causa de lesões na pele. Bem, mas segundo ela, o médico estaria dormindo e demorou para atender o menino. É isso mesmo. Quem traz as informações completas é Rafael Cabral, que está ao vivo com a mãe do menino. Boa tarde, Rafael Cabral. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para vocês e para todo mundo que está em casa. Só quem é mãe vai entender a revolta de dona Hortência Silvia, que foi na madrugada de ontem, no início da madrugada. Imagina só, ela acordar por volta das 3 horas, com o filho todo intoxicado. Desesperada, Hortência vai até a UPA de Nova Descoberta, chega lá, eu estou resumindo, ela vai explicar detalhadamente, e recebe a informação que o filho não pode receber atendimento. Isso porque o médico estava dormindo. Antes de chegar até Hortência, para ela, Silva, né, para ela explicar, vamos acompanhar um trecho do momento em que ela encontrou o médico quando ele estava acordado. O vídeo foi registrado por uma amiga e pela própria Vanessa também. Pode soltar, desculpa. Da hora que eu cheguei, não tem nenhuma criança. Chegou agora uma mulher com um adolescente. Mas aqui, ó, nenhuma criança para atender, só ele. Só ele para atender e não quer atender não, só depois das 5, depois do descanso de beleza dele. Tá aqui, ó, o médico que não quis atender meu filho. Pelo amor de Deus, moça, eu tô acostumada a vir aqui. Desde bebê que essa criança vinha aqui. E ele se recusou, era 3h30 da manhã, meu filho estava todo intoxicado. Eu perdi um filho de 2 anos, essa criança tem 10 anos. O senhor é um estúpido. Um estúpido, o senhor não é pai, não vai nem filho tem. Viu? Nem filho tem. Quem é mãe vai entender o motivo de tanta revolta dessa jovem que tem 27 anos, estava desesperada para conseguir atendimento para o filho na UPA de Nova Descoberta e recebeu a informação que não poderia levar o filho até o médico porque ele estaria dormindo. Eu vou conversar agora com Hortência Silva para a gente entender melhor como isso tudo aconteceu. Hortência, você percebeu que o seu filho estava intoxicado e imediatamente
levou para a UPA de Nova Descoberta. Assim que chegou lá, qual que foi a informação que você recebeu? Boa tarde. Boa tarde. A informação foi que o atendimento estava restrito à pediatria. E eu gostaria de saber o motivo da restrição. Então, foi quando eu cheguei na parte da entrada, recebi a fichinha da pediatria, que até agora está aqui comigo. A minha entrada foi até às 3h22 da manhã. E o enfermeiro completamente foi ótimo, atendeu meu filho, disse que o atendimento dele era grave, colocou até a fitinha amarela e disse que ele iria receber o atendimento. Só para a gente explicar, são 3 fitas. São 3 fitas de classificação. Isso. A verde, a amarela e a vermelha. Isso. A amarela significa que é grave, ele precisava ser atendido. Então, o que é que acontece? Eu fiquei esperando o médico, tinha pego a fichinha, esperando o médico. Com 20 minutos depois, o enfermeiro voltou, me chamou no cantinho na sala, fechou a porta e me disse que eu não me preocupasse, que meu filho não estava em risco de morte, mas porque eu já tinha dado um estamin a ele, uma dosagem de estamin a ele em casa. Como ele não tinha melhorado, eu corri desesperada, porque as placas estavam ficando pior, eu corri desesperada para o atendimento da UPA, que é o mais próximo de casa. Então, ele disse para mim que o médico não iria atender naquele momento, pois o atendimento da pediatria estava restrito, sendo ele o mesmo que deu atendimento ao meu filho, que classificou meu filho para a área amarela. Aí, nesse momento, tu logo indagou. Nesse momento, o porquê? Ele fez, não, porque ele está no horário de descanso dele. Eu disse, mas ele está restrito porque tinha muita criança para atender ou porque ele estava dormindo? No caso, ele se recusou, mandou eu procurar outra emergência ou ficar esperando até das 5 horas da manhã para ele atender. No caso, meu filho estava todo intoxicado, ele precisava de atendimento e ele se recusou a atender naquele horário. Eu tive que esperar e meu filho estava todo se coçando e disse, não, mamãe, vamos esperar. Eu disse, eu vou esperar até as 5 da manhã. Se 5 horas da manhã ele não sair, eu vou fazer maior cachorrada aqui. Até porque tem médico, não tinha tanta criança e não existia motivo para ele não atender meu filho. Foi isso. Quando deu 5 horas da manhã, eu filmei o local, estava vazio. Chegou um adolescente com a mãe, acho que ele tinha mais ou menos 14 anos, pegou uma fitinha verde, que não era de tanto risco. O meu filho era primeiro que ele. Eu bati na porta, era 5h10. Quando ele saiu com cara de sono, me pedindo para fazer silêncio e chamou a outra criança da área verde. E o meu filho continuou lá. Aí foi quando eu fiz aquele vídeo. Eu comecei a gritar. Eu disse, você vai atender o meu filho, porque o meu filho é da área amarela. Ele, silêncio, eu atendo a hora que eu quiser. Eu peguei o papel e rasguei na cara dele, fiz toda aquela anarquia. E por que ele não quis atender ninguém? Qual o motivo? Ele não é médico? Ele está ali para quê? Para dormir ou para atender? Qual seria a restrição dele não querer atender uma criança intoxicada? Aí o enfermeiro tinha dito a mim que ele só iria atender se fosse grave, chegasse convulsionando. Sim, e esse não era grave? E se tapasse a voz dele, como todo mundo sabe que intoxicação pode ferrar até a voz da criança, até a criança sufocar. Ele poderia ter morrido. Ele iria se responsabilizar pela morte do meu filho? É isso. A revolta é essa. E daí você resolveu não esperar mais e não dar procedimento? Não dei procedimento. O pessoal veio atrás de mim. Ele não quis mais me atender. Ele não quis mais me atender. Na verdade, ele se recusou a te atender. Ele se recusou a atender. Ele se recusou a atender. Porque ele colocou outra criança na frente dele, só tinha ele. A outra criança chegou depois. E qual o motivo dele não atender meu filho? Daí tu continuou desesperada porque teu filho ainda estava intoxicado. O que é que tu fez depois? Eu dei mais outra dosagem de medicamento, aguardei para ver se meu filho iria piorar, trouxe para casa, fiquei em observação, dei banho, não pude passar nada na pele dele. Até ontem pela manhã, ainda estavam algumas manchinhas na pele dele, mas graças a Deus até então ele deu uma melhorada. Mas se tivesse sido algo pior, se fosse uma criança realmente morrendo, qual era a responsabilidade desse médico? O que é que ele ia fazer? Você me entende? E o desespero. Eu já perdi um filho, eu sei o que é isso. E eu não quero perder o segundo, não. De jeito nenhum. E pelos meus filhos eu faço e poderia ter feito até pior. Eu só não quero perder a razão sabendo que ele tem. Porque ele tinha. Ele precisava de atendimento médico. E por que ele não atendeu? Qual era o papel dele ali? Você me entende? Esse episódio aconteceu na madrugada de ontem. E você pretende entrar com uma ação na justiça? Com certeza. Contra o Estado? Com certeza. Eu preciso de alguma resposta. Aquele médico está ali para quê? E essa não é a primeira reclamação dele. A minha irmã também tem uma reclamação contra ele.
Só que não vou entrar em detalhe agora, até porque ela não está aqui. Mas esse médico não é a primeira vez que falam mal dele. Então, o problema não é nem na UPA em si, é no médico, que a gente não tem um atendimento adequado para as nossas crianças. E aí? Se fosse outra criança, você me entende? É revoltante. Para qualquer mãe é revoltante. Você procurar uma emergência com todo o direito, porque ele não está ali de graça, ele recebe para estar ali. Ah, vai receber porque está dormindo. Todo mundo quer um emprego desse. Dormir para receber. Ele tem que fazer o papel dele, é médico, ele vai atender, ele tem que atender. Entendeu? Eu estou completamente revoltada assim e eu pretendo continuar com essa luta assim. Se tivesse sido pior, eu tivesse perdido a vida do meu filho. Eu agora não teria estrutura. Que nem da outra vez, como aconteceu em outro lugar, não teria estrutura. Se eu procurei os meus direitos é porque eu sou mãe. E qualquer outra mãe tem que fazer o mesmo. É o direito do seu filho. Ninguém tem que tirar isso, não. Hortência, o enfermeiro chegou a dizer que o médico estava em horário de descanso, mas você ouviu da atendente a informação que ele estava dormindo. De que ele estava dormindo. A atendente, a menina amiga dele, ainda inclusive, nem queria acordá-lo. Porque sabe, eu acho que o temperamento dele como é, né? Não queria nem acordá-lo de início. Fez, não, mas o enfermeiro não, mas tem que chamar ele. Tem que chamar ele sim, ele está todo intoxicado, é grave. Chamou, mas ele não quis atender. Simples. Por vontade própria, não quis atender. Mesmo que houvesse nesse plantão aí, entre os profissionais, um horário de descanso, que deve ter em algumas unidades, os profissionais se revezam quando fazem um plantão de 24 horas, tu esperasse o horário indicado pelo enfermeiro. Eu espero. Enfermeiro, 5 da manhã. 5 da manhã. E quando chegou às 5 da manhã, Não, teu filho saiu. já estava com a fitinha amarela e ele resolveu atender o primeiro Outra criança. com verde por represália. Foi. Outra criança. Ele atendeu outra criança. Isso foi o mais revoltante. Eu peguei o papel e mostrei a ele. Eu disse, o senhor está vendo isso aqui? O meu filho é da área amarela, essa criança é da área verde. Ele está na vez, mas eu não vou atender ele. Faça silêncio. Eu disse, eu não vou fazer silêncio, não. Aí foi quando eu fiz toda aquela propaganda toda, gritei mesmo, gritaria novamente, eu só não fiz pior, até porque eu não vou depedrar o local, porque não tem nada a ver, o que tinha a ver era o médico mesmo, entendeu? Se fosse outra mãe, teria feito até pior. Não é para menos. Teria feito Qualquer até mãe pior. que está assistindo a senhora agora vai entender. Com certeza. Quem chegou agora, quem ligou no Bora Pernambuco para entender, Hortência Silva está explicando um descaso que aconteceu na unidade de pronto atendimento de Nova Descoberta na madrugada de ontem. Ela acordou durante a madrugada, viu que o filho estava todo intoxicado, levou o garoto até a unidade, mas recebeu a informação lá que o menino não poderia atender porque o médico não poderia ser atendido porque o médico estava dormindo. Inclusive, se puder, a gente exibe o vídeo agora novamente em que a Hortência gravou no momento em que ela teve contato com o médico. Mas aqui, ó, nenhuma criança para atender, só ele. Só ele para atender e não quer atender não, só depois das 5, depois do descanso de beleza dele. Tá aqui, ó, o médico que não quis atender meu filho. Pelo amor de Deus, moça, eu tô acostumada a vir aqui. Desde bebê que essa criança eu vim aqui. E ele se recusou, era 3h30 da manhã, meu filho estava todo intoxicado. Eu perdi um filho de 2 anos, essa criança tem 10 anos. O senhor é um estúpido. Um estúpido, o senhor não é pai, mas nem filho tem. Viu? Nem filho tem. É de cortar o coração, né? E quem é mãe e está vendo essas imagens aí, vai entender com certeza a revolta de Hortência, que foi naquele momento que você explodiu quando viu o médico atendendo o outro paciente que estava com a fita verde. Foi, ele me ignorou completamente. Ele conversava com a mãe da criança, perguntando o que é que a mãe da criança, eu gritando na frente dele, e ele nem aí. No caso, meu filho teria morrido, e ele estaria pouco se lixando para isso. Entendeu? Eu já passei por uma perca de um filho de 2 anos. Eu sei a dor que é. Entendeu? Eu não desejo isso para ninguém. Então, qualquer coisa que meu filho tem, que eu sei que ele precisa de atendimento, de urgência, de um atendimento médico, eu corro logo. Para você ter noção, eu tenho crises, eu tenho medo, eu fico desesperada, que eu não sei o que pode acontecer. Então, eu procuro logo uma emergência. Aí você vai para uma emergência,
leva o seu filho com medo de tapar a voz, de tapar a respiração. E quando chegar lá, o médico se recusar porque quer dormir. E o meu filho? E a vida que ele prometeu salvar? Cadê os mandamentos, os princípios de um médico? Onde é que fica? Claro que eu vou procurar os direitos, sim. Ele vai ter que dar uma resposta, sim. Eu preciso de uma resposta, sim. Porque se tivesse sido pior, foi com o meu filho, ele está bem, graças a Deus, ele está aqui, está inteiro. Mas se fosse outra criança, se tivesse morrido, e aí, o que é que ele ia fazer? Ia continuar trabalhando e recebendo o dinheirinho dele e colocando no bolso. E a mãe que perdesse o filho, como é que ia ficar? Você me entende? A revolta é essa. Pelo que você falou, o médico é plantonista fixo lá da unidade de pronto atendimento de Nova Descoberta, já que teve um episódio com a tua irmã. Já, sim. O que é que aconteceu por alto com a tua irmã? Por alto, a minha irmã levou a minha sobrinha para a emergência, ela falando, ele interrompendo ela. O que é que a sua filha tem? Falando, como louco, o que é que sua filha tem? O que é que ela tem? E minha irmã explicando, calma, moça, eu vou lhe dizer. Passou um medicamento louco lá, prescreveu e mandou para casa. Enfim, a minha sobrinha não melhorou e ela procurou outro atendimento. Que para ela esse atendimento foi horrível, foi péssimo. Ele não deu atenção nenhuma à criança. Ele não examinou a criança, simplesmente passou um medicamento que quis e foi embora. É como se ele ignorasse qualquer coisa, prescrevesse qualquer merda e passasse para as crianças, sem necessidade alguma. Entendeu? Porque eu acho que um pediatra ele tem que ter todo o cuidado com a criança. É uma vida. Um médico em si, clínico geral, tem que ter que dirá um pediatra. Entendeu? Na sua opinião, qual que seria a postura que a Secretaria de Saúde do Estado deveria ter nesse momento com relação a esse médico? Deveria chamá-lo, atenção, óbvio, e saber se realmente ele está capacitado para continuar trabalhando, que eu acho que ele não está. Se ele quer dormir, ele vai para casa e dê um tempo na carteira dele de medicina. Simples. Se ele realmente quer trabalhar com isso, ele tem que se dedicar mais, ele tem que dar mais atenção. Eu vou salvar vidas, vai salvar vidas, mas se quer dormir, vai para casa. Entendeu? Edu e Eli, a gente pediu a produção, solicitou uma resposta da Secretaria de Saúde do Estado, mas até agora não tivemos retorno. Só para finalizar, a gente pode observar aí nas imagens que o filho da Hortência, o Rodrigo, que tem 10 anos, aparece todo intoxicado no peito e graças a Deus o Rodrigo está aqui. Levanta aqui, Rodrigo. Pode levantar. Consegue levantar a camisa? Agora está bem, né? Foi medicado pela mãe e agora, graças a Deus, a gente consegue fazer um comparativo aí com o vídeo de antes e vira ali para a câmera, Rodrigo, só para mostrar. Graças a Deus, olha só, no vídeo que ela gravou lá, ele estava cheio de marcas e agora está tudo certinho. Graças a Deus. O que te alivia um pouco. Graças a Deus, me aliviou bastante. Bastante, porque ele tem uma saúde um pouco mais frágil. Aí ele tem problema de asma. Aí eu fico com muito medo. Aí qualquer coisa que aparece no meu filho, eu corro logo, eu tenho muito medo. Criança, a gente não vai brincar, né, com saúde, nem a da gente, muito menos com a do nosso filho. Então a gente tem que correr atrás, sim. E se acontecer com qualquer outra mãe, faça a mesma coisa, abre a boca, fale, vá atrás, resolva, mas busque a resposta para o seu filho, entendeu? Porque isso não existe, de forma alguma. Isso não existe. Apesar do transtorno, graças a Deus, o Rodrigo está bem, é o que importa. Graças a Deus. Eu desejo boa tarde para a senhora e que tudo seja resolvido. Muito obrigada. Tá bom? Agradeço a todos que me ajudaram. Graças a Deus chegou até aqui, porque foram muito compartilhamento, muita gente me ajudando, muita gente mesmo, inúmeras pessoas. Eu sou grata a todos e a vocês também. Muito obrigada. A gente que agradece. Boa tarde. Boa tarde. Edu e Eli, é com vocês aí no estúdio. Valeu, Rafa, obrigado. Valeu, Rafael. E reforçando, a gente já pediu a nota, né, da UPA de Nova Descoberta. Até agora a gente não teve resposta, mas claro, a gente vai continuar acompanhando e cobrando também. Olha, tem novidades também, informações sobre Covid, pandemia, influenza. Vamos seguir por aqui ao vivo, porque depois das festas de Réveillon cheias de artistas, atores, atrizes, cantores, tanta gente famosa, um monte de aglomeração, pois é, os casos de Covid-19 e de influenza dispararam na ilha de Fernando de Noronha. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até a última terça-feira, dia 4, foram registrados 26 casos de influenza A e de 338 casos de Covid na ilha de Fernando de Noronha, que a gente lembra há pouco tempo chegou a 0. Não havia nenhum caso. E olha o salto aí, Eduardo.
Pois é, um salto previsto, né? E depois das festas, depois do libera geral, o uso de máscara de proteção vai voltar a ser obrigatório em Fernando de Noronha. Pois é, depois do Réveillon vai voltar a ser obrigatório. Essa obrigatoriedade vai valer a partir do dia 13 de janeiro agora. Também a partir do dia 13, a entrada na ilha vai ficar restrita a quem apresentar o exame RT-PCR com resultado negativo para o coronavírus. E esse exame vai ter que ter sido feito 48 horas antes do embarque. Tem mais obrigação depois do Réveillon, né? Vai ser obrigatório também apresentar a carteira digital de vacinação, comprovando 2 doses de qualquer vacina que está aprovada pela Anvisa. Tudo isso depois do que já aconteceu, Eli. Agora é inusitado porque mesmo com tudo que está acontecendo no estado de Pernambuco, esses casos, né, os casos de Covid disparando, os casos de influenza disparando também, com a infecção, as unidades de saúde lotadas, pois é, a agenda dos shows particulares continua de pé, confirmadíssima, viu? E sendo divulgada pelos 4 cantos do estado. Olha aí, em uma página de venda de ingressos online no Instagram, por exemplo, tem show marcado e com ingresso à venda quase todo dia até março, viu? São vários shows, a agenda está lotada. Tira a imagem aí, pode tirar essa imagem, já foi, tá tranquilo? Ô Eliane, a gente tem que voltar lá para o Vivo da Criança, né? Parece que tem uma informação nova. Tá pronta lá, Vandelli, pessoal? Não. Por que não vai entrar a conselheira para falar de novo? Tem que definir, então, como é que a gente vai fazer. Porque a conselheira queria falar, não é isso, Eliane? Diz aí. É, isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, tá certo? O Vandrieli hoje está na nossa direção. Jedson já está se preparando. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo para conversar com a conselheira tutelar que está acompanhando esse caso. É um caso importante porque começam a surgir vários questionamentos sobre as responsabilidades, tá? E aí a gente vai voltar a falar sobre isso para entender melhor. E a gente segue por aqui porque hoje aconteceu uma reunião entre o governador do estado, Paulo Câmara, o secretário de saúde, André Longo, e prefeitos de vários municípios do estado para discutir a situação da pandemia e da epidemia também da gripe aqui em Pernambuco. Bem, o presidente da AMUP, o José Patriota, também comentou que foi discutido um protocolo para evitar aglomerações em festas privadas. Estão preocupados, parece que com o carnaval. Vamos ver aí um trecho do vídeo que foi divulgado pelo próprio presidente da AMUP. Pode soltar. As unidades hospitalares da rede municipal e da rede estadual estão superlotadas, né? Isso traz alguns problemas. Aumenta o consumo de insumos, medicações de urgência, né? Com a ocupação intensiva dos leitos. Outras comorbidades, outras doenças começam a se prejudicar, né, na medida que você ocupa com a urgência, com a emergência de gripes, de resfriados, de febre, dor de cabeça e outros sintomas. Nesse contexto, já se anuncia a dificuldade da aquisição de alguns medicamentos injetáveis, a exemplo da dipirona. O mercado dizendo, os fornecedores dizendo que está faltando, que está com dificuldade de entrega, né? Isso é algo realmente preocupante. Precisamos, naturalmente, tomar providências em relação a isso. Depois, foi solicitado ao governo do estado que nos ajudasse, né, a identificar essa situação e resolver. Outra questão muito levantada pelos municípios é em relação às festas privadas, aglomerações, tendo em vista a aproximação do carnaval, né? Nós já tivemos restrições no final do ano nas festas públicas, né? Os prefeitos, por unanimidade, definiram aqui na AMUP, o governo do estado respaldou também a não realização de grandes shows, de grandes eventos. Mas agora entra na pauta o questionamento em relação às festas privadas, né, que está sendo apontadas, apesar de ter mais controle na entrada, né, na cobrança do cartão de vacina, na cobrança do passaporte, mas às vezes se perde o controle no ambiente e também a quantidade de pessoas. Nesse sentido, vários municípios levantaram e o comitê técnico, o governador prometeu, segunda-feira à tarde,
a Secretaria de Saúde vai apresentar um novo protocolo, né, em relação a eventos como um todo, não só festa de carnaval. Essa é a nossa expectativa. Daqui a pouco tem mais aqui no Bora Pernambuco, você vai ver o caso de uma menina, uma adolescente, na verdade uma adolescente não, uma jovem, tem 19 anos, que ela ultrapassou qualquer limite do bom senso ao publicar um vídeo no TikTok ao lado da mãe morrendo de câncer. E depois que a mãe morreu, ela publicou um outro vídeo comemorando o engajamento. Daqui a pouco eu mostro isso. Eliane Nóbrega tem um recado para vocês agora. Eu sei que nesse momento tem muita gente com dor de cabeça porque não está conseguindo pagar a dívida, gente. Com cartão de crédito, com cheque especial, não para de receber ligação o tempo todo cobrando. Eita, que é chato e é de preocupar mesmo. Mas olha, vamos resolver isso agora. Você vai ligar para a Infinity Soluções Financeiras, que é uma empresa especializada na análise e revisão de contratos com juros abusivos, tá? Você vai ligar, vai ser atendido por um de nossos consultores, eles vão te orientar bem direitinho. Por quê? A Infinity é uma empresa que está no Brasil há mais de 40 anos, atuando em todo o país, já ajudou muita gente e vai te ajudar. Eles vão fazer uma revisão do seu contrato e aí eles conseguem eliminar juros abusivos e aí reduzir o valor da sua parcela daquele financiamento em até 80%. É uma diferença muito grande, então não perca tempo, não fique sofrendo com dívida não, vamos resolver isso agora. Lá no Instagram, inclusive, da Infinity Soluções, você vai encontrar depoimento de várias pessoas que são clientes, pessoas que foram ajudadas pela Infinity Soluções Financeiras, tá bom? Tá dado o recado assim? Eu sei, Infinity Soluções sempre reforça. A gente sabe que a dívida é sua, mas não esqueça, a solução é nossa. Vamos lá, vamos começar a rodar com as notícias aqui no Bora Pernambuco. Flagrante do assalto a uma ótica no Janga. Um homem entra se passando por cliente e logo vai anunciando um assalto. Ele faz de conta que está com uma arma, né? Ele mexe o tempo todo na cintura e aí força as pessoas a entregar os pertences. Esse cara aí mandou os funcionários colocarem vários óculos dentro de uma mochila, essa mochila você está vendo em cima da mesa, e acaba também, não satisfeito, pedindo também o computador. Olha só. E o tempo todo que ele mexe na cintura, né? Tô armado, mas não mostra a arma. Foi feito um boletim de ocorrência na delegacia de Paulista, mas até agora ninguém foi preso ali. Meu Deus, cara de pau, viu? Olha, DHPP investiga o assassinato de um motoboy no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão. A polícia acredita em acerto de contas. Nós temos a informação com a nossa repórter Luciana Queiroz. Olá, Eliane, Eduardo. A vítima foi um motoboy de 20 anos de idade. Lorival Ventura da Silva Neto estava dentro de casa no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, quando foi surpreendido por homens armados. Ele levou vários disparos e morreu no local. Logo depois do assassinato, que aconteceu por volta das 10h30 da noite, a polícia recebeu denúncias anônimas e foi em busca dos criminosos. Localizou. 3 homens estavam dentro de um carro branco e com eles foram apreendidos 3 revólveres. Um revólver, na verdade, 2 pistolas. Uma pistola .40, outra pistola 9mm e um revólver calibre 38. Os suspeitos, o veículo branco e as armas foram trazidos aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Hoje pela manhã, os suspeitos foram levados até o IML para fazer exame de corpo de delito e depois retornaram. Devem passar ainda hoje por audiência de custódia. A polícia está tratando o caso como acerto de contas, mas as investigações seguem aqui no DHPP. Voltamos para o estúdio. Violência também no interior do estado. Uma mulher grávida de 7 meses foi assassinada com um tiro no pescoço. E uma idosa foi morta a pauladas durante um latrocínio. Os detalhes também com Luciana Queiroz. Isso, Eliane, Eduardo, um crime covarde que aconteceu no sítio Cajá, que fica na zona rural da cidade de Ibirajuba, no agreste do estado. A história foi a seguinte: de acordo com a polícia, criminosos armados invadiram a casa do filho de uma idosa de 78 anos. Eles estavam em busca de dinheiro que seria da venda de gados. O homem disse que tinha dinheiro guardado e repassou toda a quantia para os criminosos. Inconformados, eles perguntaram quem morava na casa vizinha.
o homem falou que era a mãe dele, que aí esses homens queriam mais dinheiro ainda. Aí foram na casa vizinha, arrombaram a residência, sendo que a idosa se assustou com a presença desses criminosos e teria gritado. Foi nesse momento que os criminosos deram pauladas na idosa. Dona Francisca Maria da Silva, de 78 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Logo depois do crime, esses homens fugiram, deixaram a zona rural de Ibirajuba, levando dinheiro e um carro. Já em Caruaru, também no agreste do estado, a vítima foi uma gestante de 7 meses. Segundo a polícia, a mulher estava dentro de casa, no bairro do Salgado, em Caruaru, com o marido dela. Aí chegou um homem pedindo um copo d'água. O marido da gestante foi pegar o copo d'água, mas quando deu as costas, acabou levando um tiro. Assustado e mesmo ferido, ele correu para pedir socorro. Nesse momento, a gestante também levou um tiro no pescoço, ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu ao ferimento. A equipe médica ainda tentou salvar o bebê, o recém-nascido, mas não conseguiu. Já o estado de saúde do marido dessa gestante, a nossa produção procurou saber. Eliane, Eduardo, a gente volta para o estúdio. Valeu, Luciana Queiroz. Tentamos informações aí sobre o estado de saúde do homem que foi ferido, mas até o momento não conseguimos essa informação. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar esse caso. E sobre o latrocínio da idosa de 79 anos, o município de Ibirajuba, que aconteceu no município de Ibirajuba, a polícia também instaurou um inquérito para investigar o crime e até o momento os suspeitos não foram presos pela polícia ali. A gente volta ao vivo lá para Olinda, que Jedson Pontes está na delegacia, responsável pela investigação do caso de uma criança de 7 anos que foi encontrada com sinais de tortura. Jedson Pontes, você está na delegacia agora, tem alguma novidade por aí? Sim, Eliane, nós estamos aqui na delegacia de Peixinhos, que fica em Olinda, onde esse caso foi registrado, tá? Nesse momento, o pessoal que trabalha aqui na delegacia está naquele horário de almoço. Então, o delegado, Breno Augusto, os escrivões também estão nesse horário de almoço. Mas nós conseguimos confirmar por fontes que esse casal esteve aqui na delegacia, chegou por volta das 10 horas, 10h30 da manhã, justamente para ouvir, né, para prestar depoimento aí para o delegado Breno Augusto. Eles teriam sido atendidos, tá? Nós não sabemos que tipo de procedimento foi tomado. Na saída aqui na delegacia, tentei conversar com algumas pessoas, com algumas fontes nossas aqui na delegacia. Na saída, eu encontrei o pai dessa criança, lembrando que é uma criança de 7 anos, que a família, né, a avó dessa criança acusa o pai e a madrasta de ter maltratado a criança, de ter torturado a criança. Nós mostramos imagens dela, né, cheia de feridas, com o joelho também bastante ferido. Eu questionei esse pai, perguntei se ele queria conversar com a nossa equipe, se ele queria apresentar a versão dele. Ele disse que só iria falar na justiça, que não queria falar com a gente, com a nossa equipe. Mas eu fiz uma pergunta para ele se ele queria se defender do que foi dito. Ele só disse que essa criança não fugiu de casa, não pulou, na verdade, do primeiro andar, até porque se a criança tivesse pulado desse primeiro andar, ela estaria bastante ferida. Essa foi a fala dele. Questionei, eu disse que o joelho da criança estava com feridas, estava com marcas, e ele não quis mais responder. É um direito que ele tem. Mas o caso chegou sim aqui na delegacia de Peixinhos. Eles estão esperando a volta do delegado e do escrivão, que estão nesse horário de almoço, para continuar sendo ouvidos pelo delegado Breno Augusto, aqui na delegacia de Peixinhos. Viu, Eliane, Eduardo? Jedson, só tenta saber se alguém da polícia fala, tenta ver alguma informação a mais para que a gente esclareça aqui alguma coisa. Quer falar, Eli? Quer dar uma opinião? Olha só, gente, morreu aos 98 anos a cirandeira Dona Duda. Foi na noite dessa quarta-feira. Ela morreu em casa por conta de um câncer de pulmão que foi descoberto no último mês de novembro, tá? Ela ficou muito conhecida como a primeira cirandeira do estado e criadora da ciranda da Praia do Janga. Ela mandava no Janga aí em Paulista, Dona Duda, que vá com Deus aí. Deus abençoe a família ali.
E outra notícia triste, morreu aos 86 anos João Caixeiro, ex-presidente do Santa Cruz. A causa da morte não foi informada ainda pela polícia. João Caixeiro foi presidente do clube em 1974. Além disso, passou 22 anos escrevendo um livro sobre a história do time de futebol, intitulado Santa Cruz de Corpo e Alma, lançado em maio de 2016. O dinheiro arrecadado com a venda do livro foi usado para ajudar na construção do centro de treinamento do Santa Cruz. O corpo foi levado na sede do clube, no bairro do Arruda. O corpo foi velado. O local do enterro não foi divulgado. Vamos lá, gente, vamos falar de acidente. Está na Rua do Imperador, uma das mais movimentadas aqui do Recife. Um poste caiu e atingiu 2 carros. Esse acidente foi no mesmo local onde a gente já tinha feito uma reportagem, acho que há 3 semanas, denunciando justamente a precariedade dos postes e dos fios da rua. Quem traz as informações é Jetson Pontes. Pois é, esses veículos estavam parados aqui na Rua do Imperador, na área central do Recife, bem por trás do Fórum Tomás de Aquino. Segundo informações de comerciantes, os 2 carros estavam parados por causa daquele semáforo ali que estava vermelho. Quando este poste, que já está aqui, que já foi recolocado aqui, caiu em cima dos 2 veículos. O acidente foi registrado pelos comerciantes, que fizeram diversos vídeos dessa cena bastante inusitada. Um dos veículos fazia transporte por aplicativo. Além do motorista, mais 2 passageiros estavam dentro dele. Ninguém ficou ferido. No outro carro, o motorista estava sozinho. Ele também não ficou ferido. Já um terceiro carro que estava estacionado aqui por trás do Fórum Tomás de Aquino teve a traseira atingida. O veículo estava vazio. Aqui ainda é possível ver parte do antigo poste que caiu sobre esses carros. A Neoenergia enviou uma equipe e já recolocou o poste, como a gente pode ver. A empresa também informou que os proprietários dos veículos que foram atingidos serão ressarcidos. A Neoenergia também disse que ainda está apurando o que é que aconteceu aqui na Rua do Imperador. A gente volta com vocês no estúdio. E olha, trabalhador foi atingido por forro de gesso de teto de supermercado enquanto trabalhava, gente. Aconteceu em um supermercado no bairro de Boa Viagem. O representante de vendas, o Davi Lima, de 41 anos, ele teve cortes na cabeça e arranhões nas costas. A vítima foi socorrida pelo SAMU e está fora de perigo. Ele contou que o acidente aconteceu quando trabalhadores de uma empresa terceirizada faziam um serviço no forro de gesso do teto do estabelecimento. Davi Lima mandou um áudio para a gente explicando então como tudo aconteceu. Bora ouvir. De repente eu escutei um estalo. Eu não me recordo a hora, se era 11 e pouca, não tenho essa ideia. Mas mais ou menos foi isso. E aconteceu o desabamento na parte do teto da loja. Foi o tempo que eu me curvei um pouco, mas mesmo assim pegou na cabeça e pegou nas costas a maior parte. Fui arremessado um pouco e fiquei no chão por um bom tempo esperando o SAMU. E assim que o SAMU chegou, fui levado para o HR. Chegando lá, fiz os exames. O neuro pediu para que eu fizesse alguns exames. Fiz e quando entreguei os resultados, ele viu que foi um sintomas leves e me liberou. Me pediu na receita aqui ou um Tilenol, um Dipirona para dor. Então, no momento, eu estou com um pouco a cabeça dolorida e as costas doloridas também. Então, eu estou tomando Dipirona, Tilenol, quando aperta mais a dor. Enquanto eu estava hospitalizado, minha esposa teve contato com 2 pessoas do Recibon que ficaram lá até acho que 2 horas da tarde, 2h30, e depois foram embora. E a empresa terceirizada que estava prestando serviço para o Recibon, acho que ligou por umas 2 vezes. Isso minha esposa me falou. Por umas 2 vezes, e até o momento mais nada. Nem Recibon entrou em contato comigo e nem essa terceirizada que estava prestando serviço. Nós também tentamos contato com a rede de supermercado, mas ainda não tivemos nenhuma resposta.
E olha, um homem morreu depois que uma árvore caiu e atingiu ele em cheio, gente, em Camaragibe. A vítima vendia água em uma praça quando o acidente aconteceu. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Este vídeo foi gravado minutos depois do acidente e mostra o momento em que o vendedor ambulante de água mineral, Daniel Barbosa Silva, de 39 anos, está sendo socorrido por uma equipe do SAMU. A tragédia aconteceu aqui no Parque Maria Amazonas, que é o principal de Camaragibe e fica bem na entrada da cidade. De acordo com testemunhas, Daniel Barbosa tinha acabado de chegar no espaço e sentou um pouco naquele banco para descansar. Minutos depois, houve um barulho e a árvore, uma palmeira que estava aqui, acabou caindo em cima dele. Daniel foi atingido da parte do peito para baixo. Ele sofreu inúmeras fraturas pelo corpo. O ambulante foi levado para a unidade de pronto atendimento da Caxangá, na zona oeste do Recife, mas não resistiu aos ferimentos. Este aposentado disse que o amigo de Daniel também quase ia sendo atingido. Escapou, a árvore ainda bateu na carroça dele. Assim ele falou para mim, ó, ainda pegou aqui na minha carroça. E por pouco eu não tinha ido junto com ele também. Ele era muito querido aqui, né? Mexeu com o Camaragibe. Camaragibe está até agora em luto. No momento do acidente, várias pessoas caminhavam pelo espaço e por muito pouco também não foram atingidas. Daniel era muito conhecido na região e várias pessoas lamentaram o que aconteceu. Ele era muita pessoa, muito boa. Bom todo, 100% o menino era, 100%. Todo mundo gostava dele. Ontem, no parque, estava programada a realização do encerramento da queima da lapinha do município, mas o evento foi cancelado depois do acidente. Por meio de nota, a Prefeitura de Camaragibe lamentou a morte de Daniel e disse que se solidariza com a família. A diretora de Meio Ambiente do município falou que a equipe avaliou a situação de outras árvores do parque. Veio a equipe da Defesa Civil e o pessoal do gabinete da infraestrutura para ver o que tinha acontecido, né, e prestar os primeiros socorros e tudo mais. E aí foi passada a situação para a diretora de Meio Ambiente. Como as árvores elas já haviam sido cortadas, então a gente chegou aqui hoje de manhã para tentar entender o que foi que aconteceu para que ela tivesse caído. E aí, quando a gente chegou hoje de manhã, visualizou que ela estava com a raiz muito encharcada, né? Então, com essas chuvas, né, dos últimos dias, esse solo aqui da praça ele tem a característica de ser muito raso. Então, assim, a água ela se acumula na superfície do solo. E essa árvore, que é uma macaíba, ela tem a característica de sugar muito a água. Então, aconteceu de encharcar a raiz e como era uma árvore muito antiga, né, de antes da construção aqui da praça, inclusive. A praça tem 22 anos, mas ela é da época ainda que o terreno era de Maria Amazonas, a árvore. Então, pela idade dela e pela altura e pelo peso, ela não aguentou e tombou. Nessa manhã, a família de Daniel Barbosa esteve no Instituto de Medicina Legal para liberar o corpo dele. Abalados, ninguém quis gravar entrevista, mas conversaram com a nossa equipe de reportagem. Os parentes disseram que o parque era um dos lugares preferidos do ambulante e que todos os dias ele parava no espaço para descansar no mesmo ponto onde o acidente aconteceu. Este vídeo mostra a palmeira no chão. Testemunhas contaram que a árvore já apresentava sinais de desgaste, indicando que estava prestes a cair. Vamos dar agora um espaço para o nosso parceiro aqui do Bora Pernambuco, Igual, tá ligado? Tá sempre juntinho com a gente aqui e hoje a minha dica mais uma vez é para você deixar sua roupa mais macia e cheirosa, mas para isso você tem que usar o amaciante Igual. O amaciante Igual já não é mais um sonho, já é realidade, presente em qualquer supermercado, mercadinho aí pertinho da sua casa, tá? Amaciante Igual é legal, gente, porque a fórmula dele vai te ajudar até na hora de passar a roupa, vai facilitar a tua vida. Além disso, Igual tem água sanitária, tem detergente também e aí você já sabe, Igual, produtos de primeira qualidade.
Tá aí igual, produtos de primeira qualidade. E olha só, gente, o que não é de primeira qualidade é o atendimento dessa loja que eu vou mostrar para vocês agora. Os clientes estão denunciando essa loja de móveis que fica em Paulista, porque de acordo com eles, essa loja vendeu os móveis e os móveis não foram entregues. Quando foram entregues os móveis errados, não devolveu o dinheiro e o pior, a loja agora está fechada. Vamos ver a reportagem, vai lá. As consumidoras estiveram pela manhã na delegacia de Paulista para registrar um boletim de ocorrência contra uma loja de imóveis que fica em um shopping da cidade. Elas que também procuraram o Juizado Especial de Relações de Consumo do Fórum de Paulista denunciam que compraram e não receberam os produtos. Esta professora ganhou uma mesa no valor de R$ 1.300. A compra foi feita em agosto do ano passado. Eu vim hoje para também ser atendida na delegacia para prestar o BO do que aconteceu. E o de lá do fórum, infelizmente, a primeira audiência está marcada para 21/9/2023. Em dezembro, a loja até enviou uma mesa, que segundo ela, não foi a escolhida no dia da compra. Quando eu cheguei na loja, eu perguntei, eu quero falar com a dona. Aí a moça, a vendedora, disse, a dona não está. Aí quando ela disse a dona não está, assim, como se eu acabei de falar com ela, ela mandou eu vir aqui na loja. Aí ela se levantou e disse, sou eu a dona. Então assim, a partir daquele momento eu perdi total credibilidade no que ela viesse falar para mim. A professora contou que, apesar das promessas e documentos, a loja ainda não estornou o valor da compra. Quem está na mesma situação é esta comerciante. Ela comprou um sofá em outubro por R$ 2.600. A entrega deveria ter sido feita em dezembro. Essas imagens mostram a sala dela vazia. O sofá antigo foi doado, na esperança de renovar a sala para o ano novo. Me deram 3 prazos, os 3 prazos que eu fui, nenhum foram cumpridos. Me deram números de telefone, todos que eu ligava também não atendia. Vim para a delegacia agora e depois agora ainda vou para o PROCON. Com a repercussão dos casos nas redes sociais, outros consumidores que se sentiram lesados apareceram. Esta dona de casa também não recebeu um sofá de R$ 2.190 que comprou e uma poltrona que estava sendo anunciada como brinde promocional. Ela até voltou ao shopping, mas encontrou a loja fechada. Tá fechada, minha gente. Tiraram o nome e tudo aqui, ó. E ela prometeu que iria me entregar dia 27 de dezembro e poderia entregar antes. Só que a loja está fechada e até hoje eu não consegui contato com ela. Eu fiquei revoltada porque hoje a gente não confia mais em ninguém, né? Mas aí como é que fica, né? Uma solução tem que ser encontrada para esse pessoal, sem dúvida. Vamos falar agora, gente, sobre a tragédia em Jaboatão, onde 3 pessoas morreram vítimas de uma descarga elétrica em um fio solto no mês passado. Vocês lembram desse caso? A gente acompanhou aqui. Pois é, as famílias aguardam ainda um retorno da Neoenergia. Hoje cedo foi feito um trabalho de manutenção no local e a gente acompanhou. Pela manhã, os técnicos fizeram reparos e trocas de fios. Uma parte estava na Avenida Barão de Lucena, em Jaboatão Centro, enquanto outros trabalhavam aqui perto, no Beco da Colônia. Foi onde 3 pessoas morreram há menos de um mês, depois que foram atingidas por um fio de alta tensão que se soltou do poste. Morreram o mecânico Jonas Lima da Silva, de 23 anos, a sogra dele, Leisa Valéria da Conceição, de 51, e o entregador de água, Nivaldo Batista de Albuquerque, de 65 anos. Uma perícia foi feita e apontou que uma das possíveis causas do rompimento da fiação foi a sobrecarga. As famílias das vítimas ainda esperam uma explicação sobre o caso. Na última terça-feira, o advogado da família de Jonas, uma das vítimas, se reuniu com uma equipe da Neoenergia, a antiga CELP. A mãe de Jonas conversou com a gente. Disse que aguarda uma resposta dos responsáveis e contou principalmente que sente muita saudade do filho. Eles marcaram uma conversa, uma reunião no dia 4 agora. Aí conversaram e o advogado passou para a gente o que eles queriam conversar. Aí deram até, hoje é 6, né? Até o dia 5 para eles entrar em contato novamente e até agora nada. Na última terça eles conversaram e no dia seguinte era para dar a resposta. A resposta de quê? Aí eu não sei nem explicar nada para vocês.
se quem é o culpado, se é a CELP, se é a prefeitura, porque um fica jogando para o outro, dizendo que não tem culpa de nada. A Neo Energia não deu nenhuma resposta, não se responsabilizou. Até agora não, porque ele disse que se eles entrassem em contato com ele, tem até a quarta-feira da semana que vem agora, para eles poder também dar alguma resposta para o advogado. Em relação à indenização, já foi oferecido alguma quantia para vocês em dinheiro para indenizar a família em relação ao que aconteceu com seu filho? Não. Até agora nada. Justamente essa conversa seria, eu acho que para isso, né? É pedindo força a Deus, né? Para me segurar, mas tem hora que eu desabo. Aqui em Jaboatão, as pessoas ainda estão revoltadas com o que aconteceu. E dizem que a troca dos fios está acontecendo tarde. Evita muito tempo isso aí, porque já tinha trocado esses fios, realmente não trocaram, né? As pessoas só fazem as coisas como acontece. E se fosse no sábado ou na sexta, ia ser até 50 pessoas ou mais. Aí depois que acontece o caso, eles correm atrás. Bom, a gente procurou a Neo Energia, que é a antiga CELP, todo mundo ainda fala CELP, mas é Neo Energia, para poder saber por que a família não está recebendo indenização ainda. Até agora essa resposta não chegou. Então a gente está aguardando para poder colocar a resposta da Neo Energia aqui no Bora Pernambuco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar lá da adolescente, que não é adolescente, estou falando adolescente porque o comportamento é tão infantil, tão sem noção, que a gente fica achando que é uma adolescente, mas é uma jovem, tem 19 anos, que decidiu postar um vídeo ao lado da mãe morrendo com câncer. E ela fez, tem imagem aí, não tem gente? E ela fez isso no TikTok. Isso aí ela se desculpando já depois, mas tem o vídeo dela... Mas tem o vídeo dela dançando com a mãe deitada. Com a mãe do hospital, gente. E aí a internet detonou essa jovem aí, só que detonou mais ainda porque, além de queda coisa, depois de postar o vídeo dela dançando com a mãe no hospital e a mãe ter morrido de câncer, ela postou um outro vídeo comemorando porque muita gente curtiu. Não é mentira não, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Antes, tem um recado dele de Nóbrega para vocês. Recado para deixar seu almoço mais gostoso, sua comida muito mais deliciosa. Mas você tem que usar o vinagre Molito. É o nosso parceiro aqui do Bora Pernambuco. Eu uso na minha casa, eu tenho certeza que se você usar na sua, você vai gostar também. Feijão, carne, salada, pode temperar tudo com Molito. Sua comida vai ficar uma delícia. Presta atenção, você vai encontrar Molito em 2 embalagens, tem a econômica de 1 litro. Tem a menorzinha, se você preferir, de 500 ml. E na hora de temperar sua comida, não pense 2 vezes, não. Use vinagre Molito. Molito, gente, é o vinagre da família inteligente. Pois é, daqui a pouco no Bora Pernambuco, vamos para um rápido intervalo. Vamos voltar com essa história aí do TikTok que tá parando a internet. Isso aí é um vídeo dela comemorando, porque o vídeo que ela postou dançando com a mãe no hospital, morrendo de câncer, deu resultado. Acreditem se quiser, daqui a pouco a gente mostra isso aqui no Bora Pernambuco. E a gente já volta do intervalo, porque é hora do palpite esportivo aqui no Bora Pernambuco. Se liga aí no recado de Carlos Eduardo. O InfinityBet.com é a maior plataforma de jogos online do Brasil, que apresenta as melhores cotações do mercado, o melhor ao vivo e com o início das competições internacionais, as melhores cotações, as mais elevadas no InfinityBet e um compromisso da equipe InfinityBet. Você vai encontrar sempre um ponto de vendas bem perto de você, maior plataforma de jogos online, InfinityBet. InfinityBet, você já sabe, é a maior plataforma de jogos online do Brasil. Tá aí, InfinityBet, vamos lá, gente. Uma jovem que ultrapassou qualquer medida de bom senso ao postar um vídeo na internet, tudo pelos likes. Olha só, a TikToker Stephanie Meco viralizou na web porque publicou esse vídeo dançando no hospital ao lado da mãe com câncer. A mãe já estava, inclusive, desacordada, em coma. E aí ela postou esse vídeo, a internet caiu em cima. Só que ela não satisfeita, ela depois postou esse outro vídeo aí. Esse vídeo aí, ali, ela tá dançando com a mãe, é um vídeo antigo, antes da mãe morrer. E colocou embaixo um texto agradecendo a mãe, que já tinha sido, tava morta, porque deu muito like. Olha aí, ó.
fez e explodiu 2 milhões de visualizações, comemorando o vídeo que postou com a mãe morrendo de câncer no hospital. Aí a internet caiu mais em cima ainda e ela fez um pedido de desculpas. Mostra o pedido de desculpas aí rapidinho, vai lá. Oi, gente, meu nome é Stephanie, pra quem não me conhece. Eu tô vindo aqui falar sobre o vídeo que tá repercutindo e sobre esses ataques que eu tô recebendo. Primeiramente, a minha mãe não tinha falecido na hora do vídeo. A minha mãe, ela tava numa luta contra o câncer já fazia 1 ano. Teve altos e baixos. E nas últimas semanas de dezembro, ela piorou muito e teve que ser internada. Então o estado que ela tava era quase um coma. Mas ela tava com... Meu Deus, eu que gosto de rede social, eu fico impressionada quando eu vejo situações. Não foi a primeira vez que eu vejo coisa assim, não. Falta de noção total. Total. Vamos seguir? Eduardo Moura tem um recado agora para você que está em casa. Não é isso, Eduardo? Pois é, Eli, vamos lá, vamos conferir as ofertas do Mega Liquida Laser Eletro. Bota a primeira aí, Tiaguinho, vai lá. TV LED 32 polegadas Toshiba HD Smart Vida, 1.559 à vista. Smartphone Samsung A02, 32 GB, 10 de 89,90. Fogão 4 bocas Atlas Agile Up Glass, R$ 899 à vista. Tem lavadora também, lavadora Brastemp, 12 quilos, R$ 1.890 à vista. Quer uma musiquinha? Tem também. Caixa acústica multilaser, 500 watts, R$ 499 à vista. Esse é o Mega Liquida Laser Eletro. Vai para Laser, porque na Laser é um choque de oferta dele. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas hoje é sexta-feira, então tem opção de lazer para você se divertir muito nesse fim de semana. Não saia daí, nosso intervalo é bem rapidinho. E nós já começamos com promoções da D Magazine. Preste atenção, porque tem kit organizador de pia com 4 peças por R$ 79,90. Canecas em diversas cores, R$ 9,90. Panquequeira e tapioqueira, viu? Tramontina, R$ 29,90. Capa para almofada, tamanho 40 por 40 centímetros ou 30 por 50 centímetros, por apenas R$ 9,90. Cooler com capacidade para até 30 latas, R$ 109,90. Tábua de passar, diversas estampas, apenas R$ 39,90. Aproveita que tá barato demais no Recife. A D Magazine fica na Mascarenhas de Moraes. E tem também em Caruaru. Então não perca tempo e aproveite as promoções. D Magazine, um novo conceito de loja. Aí, D Magazine, rapaz, vamos embora. Quem é esse? Quem és tu? Matraca. E tu, quem é? Morocco, del Cirque Amar. Ah, eles são do Circo Amar. Vocês são palhaços ou não? Não, eu sou mágico. E você é alguém? Eu sou amigo dele. É mágico também. Quem é que fala comigo sobre o Cirque Amar? Joe, vem cá, Joe. Segura aqui, Joe. Sim, tô muito bem. Vocês fazem parte do Circo Amar, que tá ali no Memorial Arco Verde. Exato. Fica até quando? Quanto é pra entrar? Domingo é nosso último dia, infelizmente. Depois de uma temporada fantástica, né? A retomada do Cirque Amar foi aqui no Pernambuco e foi maravilhoso. E somente até domingo. E lembrando que os preços agora são mais baratos. Promoção de última semana. Fala. R$20 para todos, no setor lateral. A partir de R$20 você pode assistir o melhor espetáculo da América Latina. O Cirque Amar. R$20 no Cirque Amar, que fica ali no Memorial Arco Verde. Vai levar a Alice? Pode levar? Vou sim, pode levar, né? Em frente ao Classic Hall, não é por ali? Isso, a gente fez matéria, tem imagens lindas, bota no ar. E as imagens do circo para dar
Essa força aí, eu tô falando, é incrível. Pena que vocês já vão embora. Já vamos embora. Domingo, lembrando que tem várias atrações, tem o Globo da Morte, artistas de várias partes do mundo, de Inglaterra, Alemanha, Vocês são França, da onde? Argentina. Somos argentinos. Argentinos, hermanos. Hermanos argentinos. Mas vocês não estão... Desculpa. No, que tenemos Desculpa, una gran palhaço. tenemos una gran atención de Australia. Exatamente. Hoje, trouxemos nossa companheira de trabalho diretamente da Austrália, Charlene. Charlene da Palmas Austrália. pra Charlene. Vai dar pra fazer aqui, Charlene? Dá, Charlene. Vou fazer o seguinte, vocês vão ficar tocando, ela vai ficar fazendo e eu vou pra lá que eu vou me machucar. Então com vocês, Charlene. Eu vou ficar aqui então. Charlene com... É bambolê isso aí, né, Eliane? Bambolê. É bambolê. Eu não sei fazer esse negócio, não. Lembrando a todos que domingo é o nosso último dia aqui no Pernambuco. Uma temporada fantástica, onde o Cirque Amar teve sua retomada e fomos recebidos da melhor maneira possível aqui no Pernambuco. E Vai lá fazendo o bambolê, vocês tocando de vocês. A gente vai encerrar o Bora Pernambuco com vocês hoje. Opa! Falando do Cirque Amar. Atenção, R$20 pra entrar, é só até domingo. Você tem que correr lá pra ver os que coisa meninos. linda. Olha, se eu fizer isso, rapaz, eu vou pro médico daqui mesmo, direto. Tchau, galera! Deixa eu segurar o cenário. Segura aí. Sai daí, Eduardo. Não! Na cara do